você sabe que o Estado deu uma regredida aí, né? Vai dar uma apertada, a gente não sabe nem o que pode acontecer mais adiante por conta da variação dos números da Covid. E a gente vai acompanhar agora a Covid nos últimos 14 dias, essa média aí, você vai vendo aí, já na tela, o gráfico, e depois de 5 dias seguidos com mais de 1.000 casos registrados, o Estado tem 2 dias com queda nesses casos. 765 no dia 6, 746 casos no dia 7. Agora, no que se refere a óbitos, tá? Aí vemos que no dia 7 de dezembro, foram 22 mortes. Nós voltamos a ter um número alto. Nos últimos 14 dias, tivemos 7 dias com mais de 20 mortes. O que não tínhamos antes da eleição. O governo do Estado proíbe shows, festas similares. A medida inclui proibição de eventos em comemoração ao Natal e Réveillon. A semana epidemiológica 49 é a terceira seguida de alta nos indicadores. Saímos, então, de um quadro de oscilações para uma tendência clara de crescimento de casos. Intensificamos a fiscalização no último fim de semana e constatamos o descumprimento dos protocolos em alguns bares, restaurantes e clubes. Diante disso, o governo do Estado está publicando um novo decreto válido para todo o território de Pernambuco, com proibição de shows, festas e similares, com ou sem cobrança de ingresso, independente do número de participantes, com exceção de casamentos, formaturas e eventos sociais similares, desde que cumpridos os protocolos. Além disso, estamos proibindo a realização de shows e festas de Natal e Réveillon, incluindo os realizados em espaços públicos, condomínios, clubes, hotéis e estabelecimentos afins, com ou sem cobrança de ingresso. O decreto que está publicado hoje no Diário Oficial do Estado, ele agora tem validade por tempo indeterminado. O secretário estadual de Saúde também falou sobre a situação dos leitos em Pernambuco. A taxa de ocupação de UTI para pacientes com Covid-19, presta atenção, isso que é importante. A gente, desde o primeiro momento dessa pandemia, dizia, teve que fechar tudo, gente, pelo seguinte, você chega no hospital, não tem leito, não tem respirador, você morre. Você está entendendo? Tá? Se não tem lugar para todo mundo no hospital ou nos hospitais, você morre. Desde o primeiro momento a gente falou isso. Por isso que houve fechamento. Sim, aí os estados, os municípios se mobilizaram e aí depois começaram a desativar, porque não tinha nem mais gente. Agora voltou a ter problema. Você tem ideia? O estado de Pernambuco está com 87% de leito ocupado. Vê comigo. Diante do aumento das taxas de ocupação, também estamos trabalhando para abrir novos leitos. Em menos de um mês, reativamos 150 leitos. Os últimos 20, inclusive, foram abertos na maternidade Brits de Albuquerque. E continuamos nesse grande esforço de mobilização de insumos, de recursos humanos, para a abertura de novas vagas para garantir a assistência à população. Mas relembro que, para além das ações do poder público, somos todos responsáveis pelo controle da doença. A pandemia não acabou, o vírus continua entre nós. Por isso, não podemos baixar a guarda nos cuidados. Nossas escolhas e atos nesses próximos dias serão determinantes para preservarmos vidas e para não sobrecarregarmos ainda mais a nossa rede de assistência à saúde no Estado. E ainda segundo a Secretaria de Saúde, para a próxima semana estão previstos mais 30 leitos nessa maternidade aí que o secretário acabou de falar. A maternidade Brits de Albuquerque, que fica em Olinda. Sendo que na maternidade serão 20 de enfermaria e 10 de UTI, completando as 50 vagas anunciadas já no finalzinho de novembro. Ao todo, 150 vagas de UTI
reativadas no estado. E esse aumento de casos em Pernambuco acendeu o alerta para os cuidados para você prevenir a contaminação do coronavírus. Ou seja, todo mundo tem que se cuidar, tá certo? Não apenas por si mesmo, mas por sua família, pelo seu próximo. Com a terceira semana de crescimento em número de casos, o governo voltou atrás no plano de convivência, como mostramos aqui, e também realizou essa reabertura de leitos. 150 leitos, segundo a Secretaria de Saúde. Eu vou conversar com o infectologista Rafael dos Anjos para saber os cuidados que, neste momento, nós devemos ter para evitar a contaminação e acabar no hospital. Doutor Rafael, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. Uma satisfação aqui novamente. Parece até que a gente vai ter que fazer assim. Vamos recordar. Então, doutor Rafael, vamos recordar aí o que a gente tem que fazer. Pois é, Cardinô, você falou algo muito importante, né? A saúde da gente é importante para a gente, mas para o próximo também. Então, a gente tem que relembrar as medidas preventivas, né? A higienização das mãos de maneira frequente, né? Se você estiver em algum local que não tenha água e sabão disponível, utilize o álcool gel, a utilização das máscaras também e o distanciamento social, né? A reportagem que você mostrou, a gente está vendo que a sociedade, infelizmente, está afrouxando, né, essas atitudes preventivas. Nós tivemos, doutor Rafael, os feriadões, aí tivemos aglomerações desses feriadões, mas tivemos também as eleições. Eu chamo a atenção das eleições porque é o seguinte, os políticos tanto fizeram campanha, falaram, não, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Aí foram para as casas, levando carreata, passeata, para as casas das pessoas, muitas pessoas, inclusive de grupo de risco, pessoas idosas. Aí a gente teve essa eleição e para completar, como o senhor bem disse, o relaxamento dos protocolos, tanto é que o PROCON, o governo do estado, as prefeituras estão fechando bares e restaurantes aí. Tudo isso contribuiu, né? Por demais, né? Esses comícios que você falou muito bem na época da eleição, né? Aumentou em muito o número de casos. Eu vou falar algo importante. Muitas pessoas acham, eu não tenho um problema de saúde, não sou do grupo de risco. Mas você vai transmitir a doença para as pessoas que você convive, para as pessoas que você ama, que fazem parte do grupo de risco. Então, assim, a gente alerta, né? A pandemia não acabou, como o secretário falou muito bem, a gente está no meio dela, e se a gente não tomar as atitudes que tínhamos tomado no começo da pandemia, os números só vão crescer. A orientação do secretário sobre essa questão das festas de final de ano. E o grande problema é a confraternização, né? Eu, por exemplo, estava conversando com meus pais ontem. Eu disse, papai, mamãe, minha mãe fez ontem 73 anos. Meu pai, 82. Falei, desculpa, não vou aí. Vamos ficar esperando um momento, entendeu? Qual é o perigo dessas confraternizações de família? É isso mesmo que você falou, né? As pessoas podem ficar até chocadas, mas a recomendação é essa mesma, em especial com as pessoas de risco. Porque quando você vai confraternizar, né, começa a ter aglomerações de pessoas, a chance de transmissão aumenta muito. Então, assim, a gente tem que evitar isso. Pelo menos nesse período, né, que você falou também muito bem, os hospitais estão superlotados. Então, assim, a questão da assistência em saúde para a população vai cair, porque estamos superlotados. Eu recebo aqui nas nossas redes sociais, inclusive, se você quiser comentar, comente usando a nossa hashtag Por Dentro com o Cardinô, logado no Twitter. Mas a gente recebe muita gente comentando sobre, tem médico que passa medicamento quando você chega lá com algum tipo de sintoma, né? Alguns medicamentos são conhecidos, são combatidos, diz que não tem efeito nenhum, mas continuam passando. Aqueles protocolos extensos de dar aquele monte de remédio que diz que não tem nenhuma importância científica. E a pessoa, por exemplo, estou com sintoma, procura ajuda médica. O médico hoje, ele dá alguma coisa para a pessoa antes do exame ou é aquela coisa, não dá nada? Na verdade, Cardinô, isso tem que ser avaliado caso a caso. O que é que acontece? A maioria das medicações a gente oferta para pessoas que têm coronavírus. Então, assim, a gente tem que avaliar caso a caso, entendeu? Mas eu concordo com você. Cada instituição tem seu protocolo, né? É um atendimento diferenciado. E outra coisa que a gente tem que colocar, se você tem sintomas leves, você não precisa ir para a unidade de saúde.
Você tem sintomas compatíveis com a gripe comum, né? O nariz escorrendo, uma tosse leve, uma febre baixa, sem você ter falta de ar, sem você ser do grupo de risco, fique em casa. O isolamento ainda é recomendação, para tentar evitar, além da exposição a um serviço de saúde, a superlotação. Bom, doutor, muito obrigado aí por todas as informações, viu? Eu que agradeço. Um forte abraço.